Sabe, na engenharia de precisão, um ângulo minúsculo pode causar um impacto gigante. E às vezes, uma única questão de concurso é a chave para abrir um universo de conhecimento. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, desvendando uma pergunta que parece simples, mas que na verdade revela a base da engenharia mecânica. Vamos lá! Então tá aí o nosso quebra-cabeça de hoje, direto do exame para oficiais e engenheiros da aeronáutica. A pergunta parece direta, né? Onde é que a gente mede o tal do ângulo de Cunha? Parece super específico, mas nosso objetivo aqui é ir muito além do X na questão certa. Olha, eu sei, pode soar como um monte de jargão técnico, mas pode confiar. A lógica por trás disso é bem interessante. Pensa nisso como um quebra-cabeça mesmo. E o primeiro passo, claro, é conhecer as peças. Para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa entender do que estamos falando. Vamos construir essa ideia juntos, passo a passo, começando pelo conceito mais básico de todos. Usinagem, de forma bem simples, é a arte de esculpir metal. Imagina só, você tem um bloco de material bruto e com uma ferramenta vai cortando e removendo o excesso. Essas aparas, que a gente chama de cavaco, vão saindo até que a peça final apareça. É um dos processos mais essenciais na indústria. Vamos ao nosso primeiro termo importante, a superfície de saída. Pensa nela como se fosse um escorregador. É por essa face da ferramenta que o material removido, o cavaco, desliza e vai embora durante o corte. A forma dela é super importante para garantir que esse fluxo seja suave. E aqui está o nosso segundo conceito fundamental, a superfície de folga. Se a superfície de saída lida com o material que sai, a de folga se preocupa com a superfície que fica. Ela tem um ângulo pensado para criar um espacinho, uma folga mesmo, que impede que a ferramenta fique raspando na peça que acabou de ser cortada. Sem isso, o atrito seria enorme e o acabamento péssimo. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças, a superfície por onde o cavaco escapa e a que evita o atrito, estamos prontos para juntar tudo e finalmente encontrar a solução do nosso enigma. E é aqui que a mágica acontece. O tal do ângulo de Cunha é basicamente o corpo da ferramenta. É o ângulo que se forma exatamente entre o escorregador do cavaco e a face que se afasta da peça para não gerar atrito. Com isso em mente, vamos dar uma olhada de novo nas alternativas. O ângulo de Cunha é medido entre quais superfícies? Pensa um pouquinho nas definições que a gente acabou de ver. A resposta ficou bem mais clara agora, não ficou? E tá lá! A resposta correta é a letra B. O ângulo de Cunha é medido entre a superfície de folga e a superfície de saída. Mistério resolvido. Mas o que é realmente fascinante não é só saber a resposta, e sim entender por que isso importa tanto no mundo real. Certo, a gente já sabe o que é. Agora vem a pergunta de $1 milhão. E daí? Por que raios os engenheiros se preocupam tanto com um simples ângulo na ponta de uma ferramenta? Vamos ver como isso se desenrola. Pois é, isso aqui não é só um detalhe para passar na prova, não. A forma como essa cunha é projetada muda completamente o jogo. Ela determina a força que você precisa para cortar o material, o calor que isso vai gerar e, no fim das contas, a qualidade da peça pronta. E isso não é achismo. O próprio exame reforça essa ideia em outra questão que mostra o que influencia a força de usinagem. Temos o tipo de material, a profundidade do corte, a velocidade e ali, no meio de tudo, que a gente encontra a geometria da ferramenta. Ela é um dos pilares do processo. E aqui a gente vê onde isso tudo se aplica na vida real. Cada uma dessas operações de torneamento, seja para fazer um cone, um perfil diferente ou uma rosca, tudo, absolutamente tudo, depende da geometria exata da ferramenta para ser executado com precisão. Agora, um ponto crucial. Força gera calor. E como essa fonte técnica aponta, a maior parte do calor na usinagem vem justamente do esforço de deformar o metal para criar o cavaco. É pura física em ação, acontecendo ali, na ponta da ferramenta. Então a conexão é direta. Um ângulo de cunha errada exige mais força. Mais força gera mais calor. Esse calor em excesso desgasta a ferramenta muito mais rápido, pode deformar a própria peça e simplesmente acaba com a precisão. Viu como uma coisa leva a outra? É um efeito dominó. E agora, vamos levar essa conversa para outro patamar. Por que esse nível de detalhe é mas tão vital num campo como a engenharia aeronáutica, que é o foco do nosso exame original? No mundo da aviação, é simples. Não existe margem para erro. Cada componente, desde o menor parafuso até a pá de uma turbina, precisa ser fabricado com perfeição absoluta.
Aqui, precisão é literalmente sinônimo de segurança. A própria carreira exige isso. Um oficial engenheiro tem responsabilidades que vão muito além da técnica. As decisões que essa pessoa toma impactam a segurança pública, o uso de recursos do país e a integridade de sistemas que valem milhões. O conhecimento fundamental é a base de tudo. E assim a gente fecha o círculo. Entender a geometria de uma ferramenta de corte não é só sobre fazer uma peça bonita. É sobre garantir que o componente de um trem de pouso ou de um motor seja fabricado sem nenhuma falha. É sobre garantir a integridade e a segurança de todo mundo. E a gente termina com essa reflexão. Fomos de uma pergunta de múltipla escolha para a segurança de uma aeronave inteira. Isso mostra como, na engenharia, os maiores e mais complexos sistemas dependem do domínio absoluto dos menores detalhes. O macro depende do micro. E entender isso, bom, isso é a verdadeira essência da engenharia.